Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de produção de texto. Vamos estudar hoje sobre a lenda. Esse material se encontra na página 38 e 39 do livro de produção de texto de vocês. O que é uma lenda? Vamos estudar sobre ela, o que é que esse gênero textual ela nos traz. Quais são as lendas que nós conhecemos, aquelas ainda que a gente provavelmente vai conhecer. O que é uma lenda? Então, lenda nada mais é do que histórias contadas, né, que traz acontecimentos reais ou históricos. Elas são criadas, né, são faladas, né, pela imaginação das pessoas e elas tendem a explicar o surgimento da humanidade, de fenômenos da natureza. Essas lendas elas possuem tradições orais e são criadas ou seja, né, elas são criadas e transmitidas de uma geração para outra por meio do quê? De uma contação. E elas sempre são modificadas na medida em que são contadas, né? Cada um conta acrescentando um pouquinho, tirando um pouquinho, então ela é modificada um pouquinho. E elas fazem parte da cultura de todos os povos. Vamos conhecer agora uma lenda. A lenda As Lágrimas de Potira. Essa daí é uma lenda indígena, como por exemplo a lenda do Guaraná, do surgimento do Guaraná, a lenda da Vitória Régia, a lenda da mandioca, e existem muitas outras lendas. Hoje nós vamos estudar sobre as Lágrimas de Potira. Também temos as lendas, né, folclóricas, que nós temos a do Saci, da Iara, do Boto Cor-de-Rosa, do Saci Pererê. Mas vamos ver agora as Lágrimas de Potira. Vou contar essa história para vocês. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás em busca de pedras preciosas, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas, vivendo em paz ou em guerra segundo suas crenças e seus hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve a harmonia com seus vizinhos, viviam Potira, menina contemplada por Tupã, com a formosura das flores, e Itajibá, jovem forte e valente. Era costume da tribo as mulheres se casarem cedo e os homens assim que se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à idade do casamento, Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro. Não havia como negar que se amavam e tinham escolhido um ao outro. Embora outros jovens quisessem o amor da indiazinha, nenhum ainda possuía a condição exigida para as bodas, de modo que não houve disputa, e Potira e Itajibá se uniram com muita festa. Corria um tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos de separação, quando Itajibá saía com os demais para caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos, devido à abundante caça que ali havia. Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Potira ficou contemplando as canoas que desciam do rio abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que sentia. Além da tristeza de se separar de seu amado por um tempo não previsto, chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma, alheia aos afazeres de suas irmãs e à algazarra constante das crianças. Ficava atenta, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retornava à taba quando o sol se punha, e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil de Itajibá. Foram muitas tardes iguais,
como a dor da saudade aumentando pouco a pouco, até que o canto da araponga ressoou na floresta, dessa vez não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itajibá não voltaria, pois tinha morrido na batalha, e pela primeira vez Potira chorou. Sem dizer palavra, como não haveria de fazer nunca mais, ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente, e as lágrimas que desciam pelo seu rosto sem cessar foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, até que antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo. Dizem que Tupã, condoído com tanto sofrimento, transformou as lágrimas em diamante para perpetuar a lembrança daquele amor. Então, Potira ficou aí chorando, né, amargamente por conta do seu amado Itajibá. Veja que lenda tão bonita, né? E aí surgiu aí, ó, das lágrimas de Potira, surgiram os diamantes, né? Porque no início do texto ele fala sobre antes de os brancos atingirem os sertões, de procurarem aí as pedras preciosas. Então, bem antes, surgiram as lágrimas de Potira, transformaram-se em diamantes para que as outras pessoas depois pudessem explorar e aí encontrar aí as lágrimas dela transformadas em diamante. Então, essa foi uma lenda que se chama As Lágrimas de Potira. Na página 40, vocês irão realizar a atividade. Irão colocar na primeira questão apenas o nome dos personagens, né, do folclore, que são lendas folclóricas. E na segunda questão, vocês irão aí escolher um tema. Eu posso fazer igual ao que já existe? Não, vocês irão criar o de vocês, ok? Então, não é que vocês vão pegar aí, ó, a lenda do Guaraná, né? Então, pense em um fenômeno da natureza, seja lá uma chuva, as ondas do mar, a noite, a madrugada, uma flor, um animal, né? Que você goste. E você vai escrever uma lenda sobre ele. Então, você vai deixar a sua imaginação livre, ok? E aí, vamos criar aí a história do surgimento daquela planta, daquele determinado do dia, da noite. Então, pensem direitinho e coloquem aí para a produção de texto de vocês. E até a nossa próxima aula.